nesse momento, nós vamos resolver os exemplos 4, 5 e 6, né? O exemplo 4 e 5, eles falam sobre a construção de gráficos. Então, a gente vai construir o gráfico da função f de x é log de x na base 2, e o próximo é a construção do gráfico da função f de x é log de x na base meio. Na sequência, após construir esses dois gráficos, nós vamos responder essas questões completando as frases a partir da construção do gráfico que nós fizermos, né? É muito importante observar que essa base aqui, a base 2, é um número maior que 1. E essa base aqui, que é meio, é um número entre 0 e 1. A gente não pode esquecer que a condição de existência para um logaritmo é que a base seja um número maior que 0 e diferente de 1, né? Então, quando a gente pensa na base, a gente tem que pensar naquele intervalo do conjunto dos números reais, né? Então, estou pensando aqui que ela não pode, ela tem que ser um número maior que 0, então bolinha aberta em 0. A minha base vai ser qualquer número maior que 0, não pode ser 0, por isso aqui é bolinha aberta, mas também não pode ser 1. Então, no número 1 é bolinha aberta. Isso diz com que a gente tem dois intervalos, né? A gente vai ter um intervalo de 0 a 1, né? Onde eu teria o gráfico do tipo da questão 5, né? Porque a base é meio, e eu teria um intervalo aqui maior do que 1, né? Então, eu teria esse intervalo aqui e nós teríamos esse intervalo maior que 1, que é o caso do exemplo 4. Vamos ver como é que fica o exemplo, a construção do gráfico 4 e 5, para que a gente possa resolver, então, completando as frases abaixo, tá bom? Então, vamos começar, né? O exemplo 4, ele pede a construção do gráfico da função f de x é log de x na base 2. Então, a gente poderia usar algum tipo de programa para resolver isso, né? Mas vamos tentar fazer com lápis, com um caderno, com as coisas que nós temos manualmente, né? E não a partir de um programa previamente determinado. Então, para isso, o nosso x tem que ser colocado de tal forma que sejam números possíveis de serem fatorados na base 2, né? Como o x aqui, a gente sabe que a condição do logaritmando é que sejam números maiores que 0, eu vou colocar x igual a 1 quarto, é uma mais 1 quarto, né? X igual a mais meio, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 4, né? E vamos calcular o valor do log. Eu vou falar que o log de x na base 2 é o valor y, né? Então, nosso y é o próprio valor da função f de x. Então, a gente vai começar substituindo x por 4 e descobrir quem que é o valor de y, né? Então, vou lá. Então, eu vou ter que log, o x aqui, que o logaritmando, eu estou trocando por 1 quarto. Então, 1 quarto na base 2, isso aqui é igual a y. E vamos usar a definição do logaritmo, né? Então, base 2 elevado a y é igual a quarto, a 1 quarto. Então, base 2 elevado a y é igual a 1 quarto. Só que a gente sabe que 1 quarto é 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, a gente tem que 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 elevado ao quadrado. E eu não quero a base 2 e base meio. Então, esse 2 elevado ao quadrado, eu posso reescrever trocando a posição na fração e trocando o sinal do expoente. Então, isso fica 2 elevado a y é 2 elevado a menos 2. Olha como é importante perceber que 1 quarto, 1 sobre 2 ao quadrado, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Aqui, como as bases são iguais, eu concluo que y é igual a menos 2. Então, quando x, eu troquei o logaritmando x por 1 quarto, o valor do meu log, do meu y, ele deu igual exatamente a menos 2, tá bom? O próximo ponto agora, eu vou trocar o x, o logaritmando por meio. Então, vai ficar log de meio na base 2 é igual a y. Eu vou fazer da mesma forma, vou usar a definição de logaritmo. Então, 2 elevado a y é igual a meio. 2 elevado a y é igual a meio. E vou reescrever, né? Então, o que é 1 sobre 2? Aqui é 2 a primeira, eu posso escrever 2 elevado a y, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Como as bases são iguais, eu concluo aqui que y é igual a menos 1.
Então, quando o meu logaritmando é igual a meio, o meu x é igual a meio, o meu y é igual a menos 1, tá? O próximo, vou trocar o x por 1. Então, nós vamos ter log de 1 na base 2 é igual a y. Então, vou escrever de novo. Definição, base 2 elevado a y, isso aqui é igual a 1. Qual que é o problema que nós temos aqui, né? Nós temos base 2 e base 1, mas 1 é qualquer base elevado ao expoente 0. Então, como eu tenho base 2, 1 vai ser a própria base 2 elevado a 0. Como as bases são iguais, eu concluo que y é igual a 0, tá? Vou trocar agora x por 2, então ficaria log de 2 na base 2, eu nem preciso fazer a conta, isso é igual a 1, né? Porque 2 elevado à primeira dá 2. Então, eu já sei aqui que o meu y é igual a 1. E vou trocar agora o x por 4. Então, ficaria log de 4 na base 2 é igual a y, né? Eu sei que 2 elevado a que número dá 4? 2, né? Eu já sei que y é igual a 2, mas vou reescrever 2 base elevado ao expoente y, isso aqui é igual a 4, mas 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a y é 2 elevado ao quadrado. Se eu cortar as duas bases, eu descobri que y é igual a 2, que nós já tínhamos descoberto, né? Diante de todos os pares ordenados, eu vou colocar os pontos agora no nosso gráfico, né? Eu ampliei bastante a escala, de tal forma que a gente consiga visualizar bem o ponto 1/4 e o ponto meio. Então, a cada 2 centímetros, eu considerei uma unidade no nosso eixo X. Então, eu tenho ponto 1, 2, 3, 4. Na metade do 1 eu tenho 1/2 e na metade do meio eu tenho 1/4. Em Y, cada 2 linhas de caderno eu considerei 1 na nossa escala, né? Então, o primeiro ponto aqui, ó, x igual a mais 1, y igual a menos 2, né? Então, x igual a 1, desculpa, x igual a 1/4, y igual a menos 2, né? Então, x igual a 1/4, eu vou ligar aqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, né? X igual a 1/4, y igual a menos 2. Eu tenho o primeiro ponto do nosso gráfico. O segundo, x igual a meio com y igual a menos 1. Então, x igual a meio, eu vou unir com y igual a menos 1. Depois eu tenho x igual a 1 com y igual a 0. Então, eu não marco nada no eixo y e no eixo x eu vou marcar o ponto 1, né? E depois, x igual a 2, y igual a 1. Então, x igual a 2 com y igual a 1. E depois, x igual a 4 com y igual a 2. Então, x igual a 4 com y igual a 2, né? E aí, nós temos todos os pontos que nós podemos ligar para ver quem que é o gráfico da função f de x é igual a log de x na base 2. Olha, nós temos esse gráfico aqui, olha. Prestem atenção que o x está aumentando e o y está aumentando também, né? Significa que, olha, eu escolhi uma base, a minha base 2 é maior que 1, eu tenho o gráfico de uma função crescente. X aumenta e y aumenta, tá bom? E outro ponto importante, onde é que o gráfico está cortando o eixo do x? No ponto x igual a 1 e y igual a 0. Então, isso é muito importante, né? Vamos para a questão 5 agora, né? A questão 5, ela pede de novo a construção de um gráfico, né? Qual que é o gráfico que está sendo pedido agora? Agora é a construção do gráfico f de x é log de x na base meio, né? Então, a minha base agora está entre um número entre 0 e 1, menor que 1 e maior que 0. O gráfico anterior, a base era maior que 1, tá? Então, vamos lá com um pouquinho de cuidado. Eu vou pensar do mesmo jeito, né? Se eu tenho a base meio aqui, quais os valores de x que nós podemos colocar, né? Então, são números em que eu possa fatorar na base meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1/4, né? 1/2, 1, 2 e 4, né? Então, vamos substituir para calcular cada um desses valores, né? Então, vou substituir o x agora, o meu logaritmando por 1/4. Então, eu vou ter log na base meio de 1/4.
isso é igual ao valor de y. E vou reescrever usando a definição de logaritmo. A base meio elevado a y é igual a 1/4. Então, 1 meio elevado a y é igual a 1/4. Né? A gente sabe que 1/4 é 1 meio elevado ao quadrado. Então, a gente tem que meio elevado a y é igual a meio elevado ao quadrado. Como as bases são iguais, o que eu concluo? Que y é igual a 2. Então, nós acabamos de descobrir o valor de y. Né? Agora, eu vou trocar o logaritmando por meio. Então, como é que vai ficar a minha expressão? Né? Log de meio na base meio, a gente sabe que é 1, né? Por quê? Porque meio elevado a 1 é igual a meio. Vou escrever de novo só para a gente ter clareza. Ó. Então, meio elevado a y, a base elevada ao expoente é igual ao logaritmando, que é meio. Como as bases são iguais, eu sei que o expoente aqui é igual a 1, eu concluo que y é igual a 1, tá? Então, achamos. Agora, eu vou trocar de novo o logaritmando por 1. Então, como é que vai ficar? Log de 1 na base meio é igual a y. Então, meio elevado a y, meio elevado a y é igual a 1. Mas, novamente, ó, 1 é qualquer número elevado a zero. Que número que eu vou escolher? A base, né? A base que eu tenho na minha equação. Então, meio elevado a y, isso aqui é meio elevado a zero, né? Como as bases são iguais, eu concluo que o meu expoente y é igual a zero. Olha, prestem bem atenção que de novo apareceu esse ponto, né? Ó. Quando logaritmando o x é igual a 1, de novo, olha, o y é igual a zero. Então, o log está cortando o eixo do x no ponto 1, 0, tá? Vamos para o próximo ponto agora, né? Trocar o x por 2. Então, eu vou ter log de 2 na base meio é igual a y. Então, eu vou ter base meio elevado a y é igual a 2, né? Mas eu posso escrever 2 como sendo 2 elevado a meio elevado a menos 1. Ou, se eu tenho 2 a primeira aqui, ó, eu posso mudar a posição dele na fração trocando o sinal do expoente. Então, ficaria 2 elevado a menos 1 elevado a y é igual a 2. Como eu tenho potência de potência, eu posso repetir a base e multiplicar o expoente. Então, 2 elevado a menos y é igual a 2. Como as bases são iguais, eu tenho que menos y é igual a 2, ou seja, eu tenho que y é igual a menos 2. Bom? Então, quando x igual a 2, desculpa, aqui eu tenho menos y, me perdoe, aqui o expoente é 1. Então, eu tenho aqui 2 elevado à primeira, né? Então, eu tenho menos y igual, estou igualando os expoentes, né? Menos y igual a 1, ou seja, y é igual a menos 1. Então, quando x igual a 2, y é igual a menos 1. Tudo bem? Foi exatamente isso. Eu cortei base com base, expoente menos y igual a 1, ou seja, multipliquei por menos 1, y igual a menos 1. Agora, a gente vai trocar o logaritmando por 4. Então, a gente vai ter log de 4 na base meio é igual a y. Ou seja, eu tenho a base meio, né? Meio elevado a y, isso aqui é igual a 4. Posso pensar da mesma forma, né? 2 eu posso passar para o numerador. Como eu tenho 2 a primeira, ele passa 2 a menos 1. Então, eu vou ter 2 a menos 1 elevado a y é igual a 4, que é 2 elevado ao quadrado. Né? Repito a base e multiplico os expoentes. 2 elevado a menos y é igual a 2 elevado ao quadrado. Né? Como as bases são iguais, eu tenho que menos y igual a 2. Se eu multiplicar por menos 1, y é igual a menos 2. Então, quando x é igual a 4, y é igual a menos 2. E para isso, nós podemos construir o gráfico, né? Com os valores que nós encontramos. X igual a 1/4, o y é igual a 2. Então, vamos marcar esse pontinho lá, né? Ó, x é igual a 1/4, tá aqui, né? A gente acabou de encontrar que y é igual a 2. O próximo ponto, ó, x é igual a 1 meio, y é igual a 1. Então, vamos lá. X é igual a 1 meio. Nós encontramos que o y é igual a 1. Próximo ponto, ó,
x igual a 1, y igual a 0. Então, vai ser o ponto onde eu estou cortando o eixo do x. X igual a 1, y igual a 0. Depois, x igual a 2, y igual a menos 1. Então, x igual a 2, y igual a menos 1. E o último ponto, x igual a 4, y igual a menos 2, né? Então, x igual a 4, o y igual a menos 2. Olha que interessante, né? Olha, nós temos todos os pontos no nosso gráfico, né? O que a gente tem que observar é que agora x foi aumentando e y foi diminuindo, né? Então, se x aumenta e y diminui, nós temos o gráfico de uma função que é uma função decrescente, né? Lá está o nosso gráfico da nossa função decrescente. X vai aumentando e o valor de y aqui ele vai diminuindo, tá bom? O que é importante observar nos dois gráficos é que o gráfico da função fica sempre nos quadrantes 1 e 4. Então, se eu pensar nos quadrantes do gráfico, né, eu divido o plano cartesiano no primeiro, segundo, terceiro e quarto. A função logarítmica sempre vai ficar no primeiro e no quarto quadrante. Não importa se ela é uma função decrescente, como a gente está vendo no exemplo 4, ou no caso da função crescente, né? Se a gente observar aqui, olha, a mesma coisa, né? Então, meu plano cartesiano, né? Ele é dividido em quatro quadrantes, né? Olha, então aqui eu tenho o eixo x e o eixo y. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto, né? Então, a função logarítmica, ela sempre fica no primeiro e no quarto quadrante, ou seja, ela fica na região em que x é positivo, tá bom? Bom, então, diante disso, dessa construção do gráfico 4 e gráfico 5, a gente é capaz de reforçar e completar e resolver o exercício 6, né? Então, complete as frases abaixo. O gráfico da função logaritmo passa sempre por o mesmo ponto, né? Ou seja, onde é que ela corta o eixo do x? Quando x é igual a 1 e y é igual a 0. Esse é um ponto importante, né? O gráfico da função f de x é igual a log de x na base A, independente da base, está localizado onde, né? Então, ele está localizado no primeiro e no quarto quadrantes, né? A gente acabou de verificar isso sempre, né? Bom, na expressão f de x é log de x na base A, quando a base é maior que 1, puxa, o que acontece com a função logarítmica? A função logarítmica é crescente, ou seja, valor de x aumenta, o valor de y aumenta, tá? Na expressão f de x, log de x na base A, se o A é um número entre 0 e 1, então no caso o nosso A deu meio, né? Se eu usasse um meio, um terço, um quarto, um quinto, a função logarítmica é uma função decrescente. O que significa? Valores de x aumentam e o valor da função diminui, né? Quem que é o domínio da função logarítmica x, né? Então, quem que é o x que eu estou colocando aqui? Então, é qualquer número pertencente aos reais, com exceção do zero. Então, a estrela aqui eu não coloco zero, mas ele só pode ser positivo, tá? Então, são os reais positivos, com exceção do zero. E a imagem? Quando a gente construir o gráfico, olha que interessante, né? A imagem, eu vou pegar os valores de y. Então, o y pode ser tanto negativo quanto positivo. Eu tenho todos os valores possíveis para qualquer uma dos dois gráficos que nós construímos. Então, a imagem da função logarítmica, ela pertence ao conjunto dos reais. Pode ser tanto positivo quanto negativo, tá bom? Agora, na sequência, nós vamos fazer um vídeo dos exercícios 7, 8, 9 e 10, tá bom?